Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos maiores mistérios de Stephen King. Um evento que, bom, assombra a pequena cidade de Derry, mas que na verdade começou muito, muito antes, num lugar que mal dá pra gente imaginar. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A questão que move a história toda e que deixa todo mundo que é fã intrigado há décadas. Qual é a verdadeira origem da coisa? De onde essa criatura realmente surgiu? E claro, se tratando de Stephen King, a resposta não ia ser nada simples. Ela vai muito além de uma historinha de monstro e joga a gente direto no meio do mais puro horror cósmico. Para a gente entender como a coisa veio parar na Terra, primeiro a gente precisa fazer uma viagem. E é uma viagem para a origem dela. Um lugar que é muito, mas muito mais antigo que o nosso próprio universo. A coisa vem de um lugar que o King chama de macroverso. Pensa assim, é como se fosse uma outra dimensão, um lugar de existência pura, onde as forças que criaram tudo, tipo a criação e a destruição, não são só ideias, são seres vivos, conscientes. E é lá que acontece o grande duelo cósmico do multiverso do King. De um lado tem Maturin, a tartaruga, que é a força da criação, do equilíbrio. E do outro, bom, a coisa, que é o oposto absoluto. É puro caos, pura destruição. Então beleza, mas como é que essa força destrutiva saiu de lá e veio parar justo aqui? Vamos começar pela teoria mais direta, a que transforma todo esse terror cósmico em um evento bem físico. A explicação mais pé no chão, digamos assim, é que a coisa literalmente viajou pelo espaço. Chegou aqui como se fosse um meteorito vivo, sabe? Um parasita do espaço que se chocou com o nosso planeta milhões de anos atrás. E isso é importante, porque coloca a coisa na categoria de invasor alienígena, um horror que dá pra tocar, que, em tese, dá pra lutar de frente. E o próprio livro dá várias pistas disso. Os personagens têm visões daquela bola de fogo caindo do céu. A própria geografia de Derry, com os esgotos e túneis, parece indicar que a cidade foi construída em cima dessa cratera antiga, essa cicatriz no planeta, onde a criatura ficou dormindo, só esperando a humanidade aparecer para virar a lanche. E essa ideia tem uma pegada super HP Lovecraft, né? É como se a coisa fosse o Cthulhu de Derry, um deus antigo que veio lá das estrelas e que agora tá ali, dormindo nas profundezas da Terra. Mas e se a chegada não foi tão física assim? E se não foi um meteoro? A próxima teoria deixa o físico de lado e leva a gente para algo bem mais metafísico, um horror ainda mais profundo. Nessa teoria, a coisa não precisou de nave nem de meteoro. A ideia é que ela simplesmente vazou. Vazou para dentro do nosso universo através de uma rachadura na realidade, um lugar onde o véu entre os mundos é mais fino. E esse lugar é Derry. E isso é muito mais assustador, porque aqui o mal não é um invasor de fora, é uma falha na própria estrutura do nosso mundo. Para quem é fã de toda a obra do King, principalmente de A Torre Negra, isso faz todo sentido. Lá a gente aprende sobre a escuridão Todashi, aquele vazio caótico que existe entre as dimensões e sobre os feixes que sustentam toda a realidade. Derry, então, seria um ponto fraco num desses feixes. E a queda da coisa teria sido, na verdade, um vazamento acidental desse vazio. Ok, agora a coisa fica ainda mais estranha. A gente vai entrar em teorias mais abstratas, quase filosóficas, teorias que transformam a coisa de um simples monstro num princípio universal. Aqui a gente tem 3 possibilidades. A primeira é que a coisa seria tipo um pesadelo do próprio Deus Criador, Gan. A segunda, que ela foi banida, expulsa do macroverso, quase como um anjo caído. E a terceira, que ela é uma predadora e a chegada dela aqui foi totalmente intencional. Essa teoria da colonização cósmica é genial, porque ela explica perfeitamente o famoso ciclo de 27 anos. A coisa não chegou aqui por acidente. Ela escolheu a Terra como um terreno de caça. Ela chega, hiberna para juntar energia, acorda para se alimentar do medo das vítimas e depois volta a dormir. A Terra, nesse caso, seria só mais uma de suas colônias. No fundo, o que essas teorias mostram simbolicamente é que a coisa é quase uma parte necessária do universo. É como a queda de um anjo, sabe? Ela representa a sombra que sempre existe junto com a luz. É o mal que precisa existir para o bem poder ser definido. E toda essa discussão cósmica de anjos caídos, de predadores de outras dimensões, tudo isso nos traz de volta para um único e mesmo lugar, a pequena e eternamente amaldiçoada cidade de Derry. Então, olha só que interessante. Aqui a gente consegue ver todas as teorias lado a lado.
O parasita espacial, a fenda dimensional, a ideia que virou realidade, o ser exilado e o predador interdimensional. Cada uma é um jeito diferente de tentar entender a mesma verdade terrível. E isso é o mais importante de tudo. Derry não é só uma vítima aleatória. Existe uma simbiose ali, uma relação tóxica, codependente. A cidade atrai e alimenta a coisa, e a coisa, em troca, molda a alma sombria da cidade. Uma não existe sem a outra. Depois de passar por todas essas teorias, da mais física à mais metafísica, a gente volta para a pergunta inicial. Qual delas é a correta? Qual é a resposta final, afinal de contas? E a verdade é que o próprio Stephen King deixa essa origem de propósito no ar, porque para ele o verdadeiro terror nunca esteve na resposta da pergunta de onde ela veio. O horror está na percepção de que, de um jeito ou de outro, essa força sempre esteve presente, seja enterrada debaixo da terra, vazando por uma fenda na realidade ou nascendo dos nossos próprios medos coletivos. Ela sempre esteve aqui. E essa é a conclusão mais arrepiante de todas. No fim, a origem específica não importa tanto, porque o mal cósmico que caiu das estrelas ele encontra o seu verdadeiro lar não nas profundezas da Terra, mas nas profundezas da natureza humana. A coisa pode ter vindo de fora, mas ela sempre encontrou um lar quentinho dentro de nós.